Olá, pessoal. Estamos aqui com o Toninho Figueiredo. Toninho Figueiredo, que é empresário em nossa cidade, ocupou vários cargos, já como ele vai falar para nós, como era na época que ele ocupou o cargo, hoje, o que nós temos no nosso município e também nos cargos que ele tem ocupado aí a nível nacional. Toninho, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para bater um papo aqui, para falar da vida do Toninho Figueiredo. Nada de fofoca, a verdade do trabalho e do empresário do Toninho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, certo? E passar alguma coisa que a gente aprendeu na vida, né? Alguma contribuição que a gente conseguiu dar, né, para a cidade. E estamos aí. Toninho, você foi vice-prefeito do último mandato do Dr. Fernando. Fui vice, último mandato do Dr. Fernando. Diga para nós como que era a política naquela época e hoje. Olha, a política naquela época, como todas política, eleições, né, que tem, né, era muito disputada, muito acirrada, né. Naquela oportunidade tinha dois lados assim tradicionais políticos de Avaré, Pimentel e Novaes, né, que dominavam a política. Mas o que eu achava interessante, que uma vez que terminada a eleição, sendo empossado o novo mandatário, eu achava não, a política naquela época ela arrefecia, né, os ânimos, né? Não tinha assim exacerbado como é hoje, né? Perseguição. Perseguição, não tinha, assim, né? Eu acho que isso foi foi nefasto posteriormente, eu não sei se outros níveis, mas Avaré eu acho que foi um pouco nefasto isso daí. E diga uma coisa, você é empresário na cidade, proprietário de várias empresas, há quanto tempo você está no comércio? Olha, Não precisa revelar a idade também, né? Toma cuidado aí para quando tu falar. Não, eu iniciei a minha vida, né? Logo que eu me casei, eu iniciei a minha vida, meu pai tinha propriedades agrícolas, né? Tanto aqui em Avaré como no Mato Grosso, e eu iniciei na parte agropecuária, certo? Não iniciei pelo comércio, Ah, né? sei. E aí, posteriormente, né, na evolução das coisas, né, foi invertendo, né? Meu pai foi para a área agropecuária, que ele é um homem da terra, né, gostava muito disso, e fui me direcionando para o comércio, tá? Então, isso aí, eu trabalhei na fazenda, nas propriedades agrícolas, até mais ou menos uns 24 anos. Aí depois já veio para o comércio. já vim para o comércio. E o comércio, hein? Tem melhorado, tem piorado, com vários governos, entra o governo, sai o governo, tributação. É uma coisa assim, um pouco complexa até para explicar, né? Porque o que está acontecendo hoje, né, vem vindo já de vários governos, né? Sim. Eu acho que é uma questão cultural, né? A educação nossa deixa muito a desejar, né? Quando eu falo educação, porque a educação tem a educação não só uma educação profissional, né, uma educação cultural, mas política, né? Sim. A política ela é necessária, né? A política sadia é necessária, né? E hoje Envolvimento, o né? envolvimento político da própria sociedade, né? E hoje a gente está vendo nesse aspecto toda a classe política olhada de uma maneira, até certo ponto, verdadeira, mas errônea, porque a gente não participa também, né? Então, tem um ditado que diz, né? Se os bons não participam, certo? Como é que fica? Os maus vão tomar conta. Olha que interessante que você está falando. Ontem à noite, não sei se você assistiu o Roda Viva com o Modesto Carvalhosa, que é um jurista super famoso, tal. Ele estava falando exatamente isso daí. Não adianta ficar criticando, tal. Ou se você não está participando, você tem um nome para dar? Você tem alguém para... É exatamente esse raciocínio seu que você está dizendo aí. E aí, também, não é de hoje, né, que os governos têm tomado medidas, né, que eu acho, na minha visão, errada, né, econômicas, né,
porque também tem assim, o que a gente vê é um viés muito populista, né? E esse viés populista, né, que acaba atraindo o voto da grande maioria, né, da população, Sim. porque não se interessa para a política, não entende de política, não acompanha depois, inclusive, a área econômica, jornais, revista, não, né? E é muito fácil o populista passar essa mensagem: eu vou resolver, eu vou dar emprego, eu vou fazer, né? Mas como? De que forma? Né? Isso, e a máquina, a eficiência da máquina governamental em todos os níveis, né, é muito deficiente. Né? Muito. Não tem produtividade. Burocrático, Burocrática travado. demais. O custo do Brasil é altíssimo. A questão de impostos no Brasil é uma questão complicadíssima, que eu falo, cipoal tributário é muito complicado. Isso tem um ônus para o Brasil muito grande. Você vê, o meu tempo, estimar, mais ou menos 90% é voltado para a retaguarda, que a gente fala o back-office, né? Para a área não produtiva, certo? E se deveria ser o contrário, como tem países aí que nos Estados Unidos, que a gente vê lá, é o contrário. 90% dele é para produção e 10% é para back-office, para retaguarda. Né? Então não tem, como é que você vai competir com os países externos, onde que a produtividade nossa é muito baixa? Né? E aí vai evoluindo, né, nessas distorções que estão havendo, e como é que diz o ditado? Não tem almoço grátis. Não. Né? Você deu a festa, vai ter que pagar a conta, e é o que está acontecendo conosco hoje. Exatamente. Né? E eu acho que de tudo que está acontecendo, né, foi potencializado pela crise política, né, porque não se resolve a questão econômica, a crise econômica, se não houver resolver a crise política, certo? É uma coisa que está intimamente, no meu modo de ver, linkada. Né? E essa crise política, pelo que a gente está vendo, ainda está longe de ser resolvida. É complexa. Né? Hoje o Brasil tem o quê? 40 partidos políticos. Né? São 40 partidos, né? Para negociar, exatamente. Essa negociação, né, franciscana, toma lá da cá. Exato. Quando você vê hoje um ex-presidente do Senado, não vou citar nome, mas de alta relevância, dizer: eu não vou votar contra os interesses do meu eleitor, eu preciso me eleger. Quer dizer, é um absurdo. Ele tá tomando medidas contra o Brasil todo, contra a sociedade toda, para preservar o mandato dele, no rincão dele. É o que pensa. É o que pensa. No umbigo. Então é difícil. Né? Mas a maioria dos políticos, hein, Toninho? A maioria. É isso daí. A maioria, a grande maioria. Infelizmente, a grande maioria. Né? Quanto à questão econômica, né, que nós estamos sofrendo muito, né, o comércio, a indústria, né, tá aí os números, um índice de desemprego altíssimo, eu acho que parou de piorar. As medidas macroeconômicas, eu não sou economista, mas as medidas macroeconômicas, elas estão, no meu modo de ver, elas estão no rumo certo. Né? É dolorosa as medidas, mas são necessárias. Né? Não tem como escapar disso, né? Porque senão postergar o problema, e aí é que nem uma bomba. Né? Ou hoje ela vai aumentando. Se deixar, o estouro lá na frente é muito maior. Né? Mas eu acho que está. Né? Essas reformas, elas não são ideais, não tenho dúvida, a nível de sociedade, pode não ser ideal, mas ela é necessária. E também não é totalmente, como é que a gente ouve falar, certo? De alguns partidos e tal, dizendo que ela é absurda. Né? Não é. Quer dizer, até mesmo os partidos, até mesmo os partidos de esquerda, dizem que a Previdência, que agora é foco, né? O momento agora é Previdência. É Previdência, que ela é necessária, que precisa ser feita. Né? Só que ninguém quer assumir a paternidade dela porque ela desgasta. Muito desgaste. E o próximo ano tem eleição. Tem eleição. Né? Mas eu acho que ela vai passar com as devidas precauções. Né? Você sabe que eu, num primeiro momento, eu achei que era tranquilo.
porque ele tem a base, isso, aquilo. Só que a base está desgarrando agora. Por quê? Porque o lobby dos interessados, principalmente do funcionário público, é forte. É forte. E com redes sociais, e a única coisa que político tem medo é perder voto. Perder voto. Então, vai ter que negociar muito, viu? Vai. E a rede social, acho que você lembrou muito bem, certo? A rede social, ela é muito perigosa, certo? Ela é muito perigosa porque ela vai potencializando uma notícia, certo? Que nem sempre é verdadeira, mas é distorcida, ela tem meias verdades, né? E o receptor dessas notícias, certo? Ele só vê as questões que estão lhe atingindo. Exatamente. E aí ele É o potencializa. umbigo dele. É o umbigo dele. Sim. Né? E aí, hoje, como é que diz aí, o fake news, né? As notícias falsas, isso aí, eu não sei como é que nós vamos resolver a nível... Mas precisamos tomar muito cuidado, né, não analisar essas notícias, né? Facebook, WhatsApp, bom, toda a rede social de modo geral, né? Tem que ter muito cuidado de analisar isso Porque, aí. na verdade, as pessoas recebem e repassam e nem vão levantar Não, a veracidade veracidade não, ali. não vai. há. E ela repassa o que ela enxerga como perniciosa para ela. Sim. Mas as coisas que são promissoras, ou verdadeiras ou boas, normalmente ela não repassa. Ou Não. repassa quem tem interesse tem do outro lado. interesse, Mas é uma exatamente. minoria. Né? Então é muito interessante. Né? Agora, voltando para o status quo atual econômico, né? Eu torno a dizer, eu acho que parou de despiorar. Certo? As medidas que foram tomadas macroeconômicas, elas demoram um pouco para surtir efeito, né? Ela não é de imediato. Né? Mas a gente tem visto na leitura, né, do mercado financeiro, porque o mercado financeiro, ele precifica. Né? Quando chega para nós, o mercado financeiro, principalmente, né, ele já tem essa visão lá na frente. O que vai acontecer. Que vai acontecer. Então, ele já precificou. Né? Quando começa essas notícias chegar a nível nosso, né, o mercado lá em cima já. Então, mas o mercado hoje que a gente vê, ele está precificando, ele já olhou isso e você começa a ver os resultados, né? A bolsa subindo, dólar, né? E aí tem um fato interessante, você vê como o Brasil é difícil de avaliar. Né? Você pega 90 a 120 dias atrás, não mais que isso, 90 dias atrás, ninguém acertou, não vi economista nenhum falar, certo? O patamar atual do dólar, muito pelo contrário, diz que o dólar ia explodir, ia passar de 4%, que a inflação jamais ela viria chegar na meta, certo? Que está já pronunciando, talvez até abaixo da meta, dos 2% de segurança já caiu, certo? Que é os 4,5% hoje. Ninguém previu isso. Certo? Você vê a força que tem o Brasil. Né? Então é difícil. Né? Se eu tivesse que dar uma recomendação, ainda cautela. Certo? Mas, repito, parou de despiorar. Mas as coisas estão melhorando. Então, estão melhorando gradativamente. E também tem um outro fator que é muito importante, que é o fator da confiança, da credibilidade. Exato. Certo? Mas isso tem que vir um exemplo de cima. Né? O governo conseguiu montar e blindou, né, uma equipe econômica competente, eficiente, que tem credibilidade, né, tanto interna como externa. Né? Isso também é muito importante. Né? E eu acho que está começando também a chegar, eu faço muito essa pergunta no varejo, a gente está sentindo que o pessoal está confiando mais. Né? E aí ele começa a desengavetar certas coisas que ele estava... Né? O mercado imobiliário, a gente conversa aqui, conversa lá, inclusive em São Paulo, você vê, ele começou a dar sinais de atividade. Né? Isso você vê nos jornais, né? Porque antes pararam até as ofertas, porque a coisa estava... Agora você abre o Estadão, a Folha, já começou de novo a ebulição, né? Dos imóveis. E eu acho que o mercado, uma parte que nós trabalhamos, né, que é a questão de distribuição de veículos. Né? Nós trabalhamos com caminhões e motos, não estamos trabalhando com carro mais. Você foi presidente da Só Motos
e hoje é presidente do conselho. Eu fui, durante 4 anos, eu fui presidente da Associação Nacional dos Distribuidores de Veículos, motos Honda, que seria Sim. 2 rodas, obviamente, né? E a nível Brasil. Então, nós tínhamos lá mais de 1.000 lojas, né? Quase 1.000 lojas, sendo 740 proprietários, né? Então, eu andava o Brasil todo, né? E hoje eu fui eleito, né, o presidente do conselho da Sorronda, né, que é o conselho que fica mais na retaguarda, né, no back-office e tal, né. Hoje o presidente da Sorronda é um ex-senador, né, é o Marco Antônio, que é o presidente executivo. Que, aliás, depois da manhã, nós temos uma reunião. Interessante. Você estava comentando do nosso problema local, que você tem sentido que no varejo isso tem mudança. Mas nós vamos voltar a comentar isso no próximo bloco. Pessoal, aguarde aí, no próximo bloco nós vamos falar com o Toninho Figueiredo, que ele já fez a explanação econômica do que ele sente, não só empresário, comerciante na cidade de Avaré, mas com essa visão macro, visão nacional. E vamos perguntar para o Toninho também, a Lava Jato veio para melhorar o país? Aguarde e voltaremos já.